homem interior e homem exterior. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Há uma guerra dentro de nós. Aquele que nasceu de novo pela palavra de Deus e pelo seu Espírito revelando Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, vive agora uma luta, uma guerra contra a sua carne pecaminosa e o seu espírito. Essa guerra do homem exterior contra o homem interior também significa homem exterior pela fraqueza desse corpo humano natural, pela limitação que temos no corpo. Paulo passou por muitas provações físicas, mas aqui ensina que por mais que passamos por lutas e ficamos cansados, o cristão deve viver um dia de cada vez. Nenhuma pessoa, por mais rica e competente que seja, pode viver 2 dias de cada vez. Deus provê e renova nossas forças de dia em dia conforme oramos e se aproximamos de Deus. Ele nos dá força de acordo com o que cada dia exige. Mas temos essa luta interior. Assim, encontro esta lei: quando quero fazer o bem, o mal reside em mim, porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. O novo homem interior tem agora prazer nas coisas de Deus, mas continuamos ainda nesse corpo, na carne, que inclina para as coisas pecaminosas, para o pecado que aprisiona o homem e o leva para a morte. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Inclinação da carne é pensar continuamente e desejar constantemente as coisas da natureza humana caída e pecaminosa. Isto é, pensar como o mundo incrédulo pensa, enfatizando o que o mundo acha importante e buscando o que o mundo busca, em total desconsideração à vontade de Deus, e assim vivendo separado de Deus que conduz à morte. Mas viver segundo o Espírito é viver segundo a vontade de Deus, que produz a vida e paz. Inclinaram para as coisas do Espírito? Essa luta está dentro de nós, porque se nascemos de novo, o Espírito de Deus habita em nós. Ou fazemos a vontade da carne ou a vontade de Deus. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Aqueles que estão na carne se comportam como filhos e filhas do pecaminoso Adão, e estão em inimizade contra Deus, não guardando assim sua palavra e não podem agradar a Deus. Na carne significa estar perdido longe de Cristo. Aqui está falando da pessoa que não está salva em Cristo, que vive para agradar a si mesmo e raramente pensa em agradar a Deus. A raiz do pecado é o egoísmo, aquilo que nós queremos, não a vontade de Deus. Quanto à maneira de agir e de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Vivíamos antes sem conhecer Deus, com a velha natureza de nosso ser, contaminada com o pecado, desagradando a Deus com os nossos desejos enganosos. O nosso coração é enganoso e assim seguimos a velha natureza. Mas se deixar renovar em nosso espírito o entendimento da nova natureza, que é a palavra de Deus, em espírito, criada segundo Deus para justiça e retidão, que procede da verdade, Jesus Cristo, então escolhemos as coisas do Espírito. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo na verdade está morto por causa do pecado,
mas o Espírito é vida, por causa da justiça. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. O cristão, porém, não está mais vivendo na carne, mas agora no Espírito de Deus, que habita no verdadeiro cristão, que é o Espírito de Cristo, mostrando assim que compartilham a mesma vontade, que é para a vida, que o próprio Espírito de Deus, que ressuscitou Cristo dentre os mortos, também ressuscitará nosso corpo mortal pelo mesmo poder, por meio do seu Espírito. Que diferença enorme para nosso corpo ter o Espírito Santo habitando em nós. Experimentamos nova vida e até nossa capacidade física adquire uma nova dimensão. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque, se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas, se pelo Espírito mortificarem os efeitos do corpo, certamente viverão, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão, para viverem outra vez atemorizados, mas receberam um espírito de adoção, por meio do qual chamamos Abba, Pai. Por isso, agora somos devedores para Deus e não para a nossa carne, porque Deus nos deu a vida que está em Jesus Cristo. E essa revelação da palavra de Deus vem pelo Espírito Santo, pois foi Ele que nos convenceu de nosso pecado, revelou Cristo a nós e nos concedeu vida eterna quando cremos em Jesus. E o Espírito nos ajuda a mortificar a carne, que leva para a morte, mas se deixarmos ser guiados pelo Espírito na palavra de Deus, viveremos. Não precisamos ter mais medo, porque assim somos da família de Deus pelo Espírito de adoção e chamamos Deus de nosso Pai, que cuida de nós. Nessa luta da carne pecaminosa contra o Espírito, Paulo chega a dizer, tão miserável que ele é, devido a esse corpo que inclina para o pecado. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas, segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. Quem me livrará do corpo desta morte? A presença de Jesus Cristo é a resposta ao problema do pecado na vida humana. O cristão possui uma velha natureza que deseja mantê-lo cativo. Vou me livrar desses antigos pecados, diz o cristão para si mesmo. Decido aqui e agora e não vou mais pecar. Então o que acontece? Coloca toda a sua força de vontade e energia e por algum tempo é bem sucedido, mas quando menos espera, cai novamente. Por quê? Porque tentou vencer sua velha natureza com a lei, com o legalismo. Mas a lei não pode nos livrar da velha natureza pecaminosa. Então, há algum livramento? Claro que sim. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Uma vez que o cristão se encontra unido com Cristo, é morto para a lei. Não está mais sujeito à sua autoridade. Antes, está vivo para Deus e é capaz, pelo poder do Espírito Santo, assim caminhar na palavra de Deus. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte, porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. E assim, Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Mostra que ninguém será justificado por obras da lei, mas sim pela fé em Cristo Jesus. Em Adão fomos condenados, mas em Cristo não há condenação alguma. Não está dizendo que o cristão não tem erro.
nenhum fracasso e nem mesmo nenhum pecado. Os cristãos caem, cometem erros e pecam, não como prática do pecado, mas sim como um acidente na jornada da vida do cristão, sofrendo consequências do pecado, mas não sofrem a condenação. O cristão guiado pelo Espírito se arrepende, entrega ao Senhor e experimenta a obra santificadora na sua vida, vivendo assim por fé em Jesus, crendo que Deus condenou o pecado no seu Filho, cumprindo assim a exigência da lei em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Isso é graça, amor e justiça de Deus revelada em Jesus Cristo. Para aqueles que já receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, permaneçam firmes, confiando na graça e no amor e justiça de Deus. Essa luta da carne contra o Espírito é até um bom sinal que estamos vivendo na Palavra de Deus guiado pelo seu Espírito. E se você ainda não se encontrou com Jesus para o novo nascimento, leia a Bíblia, leia os capítulos mencionados no estudo e tenha um encontro com Jesus Cristo, que é a nova natureza vinda do céu para a vida eterna. Indicação de Bíblias na descrição do vídeo. Se essa mensagem foi importante para você, dê um like para divulgar esse vídeo e assim ajudar outras pessoas. E se inscreva no canal para conhecer mais o Evangelho da Salvação. Deus te abençoe. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus.